Ok, vamos mergulhar fundo numa das maiores transformações na história da medicina. É algo que está acontecendo agora, bem debaixo dos nossos olhos, e que redefine completamente o que significa ser médico. Pensem bem nessa pergunta. Por séculos e séculos, a resposta era um sonoro sim. Médico e paciente. Fim de papo. Mas hoje a sala de consulta está ficando, digamos, bem mais movimentada. E essa multidão não é de gente, não. Olha só quem está entrando na sala junto com o paciente. ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity. O paciente não chega mais só com uma queixa. Ele chega com o pré-diagnóstico, com a opinião de várias IAs. Isso muda o jogo completamente, para sempre. E esse é o grande sintoma da nossa era. Essa nova realidade no consultório é ao mesmo tempo um desafio gigantesco e uma oportunidade, nossa, uma oportunidade incrível. É de fato o fim daquele médico que trabalhava sozinho. E, claro, com tudo isso surge aquele medo, né? Será que a IA vai roubar meu emprego? Mas a verdade é que esse medo tudo nasce de um tremendo mal-entendido. A nova realidade é outra. A questão não é se a IA vai substituir o médico. A questão é que o médico que se recusa a usar a IA, esse sim vai ser substituído por aquele que a domina. É sobre colaboração, sobre dominar novas ferramentas. Para a gente entender de verdade essa oportunidade, precisamos primeiro fazer um diagnóstico. Um diagnóstico da própria medicina, sabe? Olhar para um ponto cego que existe há muito, muito tempo. Se a gente parar para pensar, por décadas, o foco da medicina foi muito claro, muito direto. A cura física. Tem uma doença? A gente trata. Um osso quebrou? A gente conserta. A meta era eliminar a patologia. Simples assim. Só que aí vem o pulo do gato. Essa frase aqui é potentíssima. A cura física sem a reintegração social é uma prisão solitária. E aqui está o nosso diagnóstico, o tal do ponto cego. A medicina focou tanto, mas tanto no corpo, que acabou se esquecendo de uma coisa básica. O ser humano é um ser social. O que um paciente realmente quer? Além da cura, claro. Quer voltar a ser pai, a ser mãe, quer voltar para o trabalho, encontrar os amigos. Quer, acima de tudo, ser independente. O objetivo final nunca foi só a ausência de doença. Sempre foi viver uma vida com significado, uma vida plena. Ok, se já temos o sintoma e o diagnóstico, qual é a prescrição? É aqui que a gente começa a ver como a tecnologia se torna uma espécie de estetoscópio com superpoderes. E como isso desenha um papel totalmente novo para o médico. Olha, é fácil se deslumbrar. Um robô fazendo uma cirurgia remota é, uau, impressionante, ninguém nega. Mas o que é realmente impactante na vida de alguém? Muitas vezes é algo muito mais simples. É um aplicativo que permite que um paciente paralisado volte a se comunicar. É algo que devolve a voz, a conexão. A gente precisa aprender a enxergar essa diferença crucial. E o mais impressionante é que a grande revolução da tecnologia assistiva muitas vezes já está no bolso do paciente. A gente está falando de um smartphone que consegue falar pelos olhos de um paciente com ela, de um smartwatch que detecta uma queda ou uma arritmia e salva uma vida, de um app que dá voz a uma criança autista. A gente não está falando de máquinas de milhões de dólares, está falando de tecnologia que já existe e que é acessível. E aqui está a virada de chave mental. O foco muda. Não é mais só sobre reabilitação, é sobre autonomia. O objetivo não é só consertar um problema físico, é devolver a independência para aquela pessoa. É uma mudança de paradigma total. E para quem está na faculdade de medicina agora ou começando a carreira, entender tudo isso não é mais um extra, não é opcional, é um acelerador de carreira. É o que vai diferenciar os profissionais de amanhã. A gente precisa ser honesto. O currículo da faculdade foi desenhado anos atrás, mas a inovação que realmente importa, que está mudando o mundo, está acontecendo agora, neste exato momento. O diploma é só o ponto de partida. O mercado hoje não quer só boas notas. O mercado está faminto por gente com visão. Então, como dar esse salto? Como sair na frente? Existem basicamente 3 passos que a sala de aula tradicional, infelizmente, não oferece. Primeiro, ter conhecimento de vanguarda, dominar conceitos que não estão nos livros. Segundo, fazer networking com quem está na ponta, conversar com os gigantes da tecnologia. E terceiro, validar isso tudo com uma credencial, um certificado que mostra para o mundo que essa pessoa tem essa visão de futuro. Chegamos então ao prognóstico. E o prognóstico é uma transformação de identidade. É sobre um novo propósito, muito mais profundo, para o médico do futuro.
Vamos colocar lado a lado para ficar bem claro. De um lado, o clínico do passado, focado em tratar a doença, olhando para o corpo físico, trabalhando sozinho. Do outro, o visionário do futuro, que orquestra a tecnologia, que foca na autonomia funcional e que colabora com gente da engenharia, do direito, da tecnologia. A escolha não é entre ser médico ou ser substituído, é sobre qual tipo de médico se tornar. Exatamente. A verdadeira escolha é essa evolução. É deixar de ser apenas um clínico para se tornar um visionário. É como se tornar um maestro, sabe? Orquestrando todo um ecossistema de tecnologia, de especialistas de várias áreas, com um único e nobre objetivo: devolver a independência total para a vida de uma pessoa. E tudo isso leva a um conceito fantástico, o de vida gigante. O que é isso? É quando a tecnologia se torna tão pequena, tão invisível, tão integrada no dia a dia, que o potencial humano se torna enorme, se torna gigante, liberto. O aparelho fica pequeno, a vida fica gigante. Então, a gente encerra com essa provocação. Uma pergunta que, no fundo, redefine todo o propósito da medicina daqui para frente. O papel do médico do futuro é apenas curar o corpo ou é libertar uma vida?